Contos do Bar Definitivo. História de hoje. Relacionamento é um bagulho caótico. Dedico especialmente esse episódio ao meu amigo Leonardo Lima, que detesta histórias de amor. Sem mais lenga-lenga, vamos começar. 1. Em sua costumeira mesa no canto mais longe da jukebox e mais perto do balcão, estava o triângulo amoroso disfuncional favorito do multiverso vagante sem nome e suas duas namoradas gêmeas Ramona e Kelly. A mesa que ocupavam, talhada a partir de uma antiquíssima e raríssima madeira cantora de Alpha Centauri, emitia um zumbido baixo, uma melodia em tom menor que refletia a letargia confortável do ambiente, harmonizando-se com o ruído de fundo de centenas de espécies diferentes bebendo, jogando e mentindo umas para as outras, empoleirado precariamente em uma dobra da realidade bem entre a quarta e a quinta dimensões. O bar definitivo era um santuário de caos controlado, e hoje o letreiro de neon do lado de fora parecia brilhar em um tom de ultravioleta irônico, exibindo mensagens em sânscrito translumínico que se traduziam vagamente como "traga seus traumas, pague com o seu fígado". O vagante estava recostado em sua cadeira, a postura de quem detém o monopólio da paciência cósmica. O manto que vestia não era tecido de linha ou seda, mas sim cortado diretamente da vastidão do vácuo cósmico. Em suas dobras, constelações nasciam e morriam, e nebulosas de cores indescritíveis rodopiavam em espirais de poeira estelar de acordo com o seu humor. No momento, as estrelas em seu ombro esquerdo brilhavam em um tom de âmbar pacífico, um reflexo do fato de que ele estava desfrutando da companhia de suas garotas. Recentemente, ele havia adquirido o hábito de deixar o capuz do manto jogado para trás, uma mudança drástica para alguém que passou anos envolto em mistério absoluto. Sem o capuz, revelava-se um rosto perturbadoramente comum. Cabelos loiros encaracolados caíam de forma despretensiosa sobre a testa, e seus olhos verdes continham a profundidade de buracos negros ancestrais, acompanhados de uma expressão perene de quem já viu todas as cartas do carteador cósmico, mas continua pagando para ver o flop. Ele era mais antigo que o próprio universo, detentor de poderes que fariam deuses tridimensionais chorarem em posição fetal, mas ali, bebericando tranquilamente seu copo, ele era apenas um homem tentando relaxar. À sua direita, Ramona corria o dedo pela borda de seu copo de néctar de pêssego quântico. Seu longo cabelo azul e liso caía como uma cascata de pura cor sobre o sombro, emoldurando um rosto doce e grandes olhos da mesma cor. Ela era a personificação de uma gentileza que não deveria existir no multiverso implacável. Ramona tinha o péssimo hábito de tentar consertar tudo: objetos quebrados, corações partidos, cronogramas temporais fraturados e as almas arruinadas de criminosos espaciais que entravam no bar em busca de briga. Quando um dos gigantes de obsidiana sem rosto que faziam a segurança do bar passou pela mesa carregando um pirata espacial de 4 braços pelo cangote, a imensa criatura de pedra fez uma reverência sutil, quase imperceptível, na direção de Ramona. Ela sorriu de volta, o que fez o pirata espacial ficar tão confuso que esqueceu de se debater. Ela e a irmã eram anomalias, filhas de um bagno tecido do espaço-tempo que o próprio vagante havia proibido expressamente de investigar. Havia dias em que Ramona preferia ignorar sua forma humanoide, transformando-se em uma pequena rata branca com um lacinho azul amarrado no rabo para dormir no bolso do manto do namorado. À esquerda do vagante, Kelly, que era exatamente o oposto polar da irmã, exalava uma energia perigosa. O cabelo curto e vermelho espetado parecia vibrar de impaciência, e seus olhos verdes faiscavam com a promessa de violência recreativa. Se Ramona queria consertar o multiverso, Kelly queria testar se ele era a prova de fogo. Dona de uma personalidade explosiva, sarcástica e intensamente possessiva em relação ao vagante e até mesmo à sua irmã, Kelly tamborilava os dedos sobre a mesa de Alpha Centauri, o que fazia a madeira emitir um chiado tenso e agudo, como um instrumento de cordas prestes a arrebentar. Em seu colo, ela girava preguiçosamente o tambor de um revólver de plasma antimatéria que havia feito aparecer do nada alguns minutos antes, apenas porque o som do clique metálico a acalmava. A dinâmica entre os três era um ecossistema próprio. Ramona e Kelly competiam ferozmente por tudo, desde quem sentava mais perto do vagante até quem conseguia fazê-lo rir primeiro. Mas esse ciúme performático era eclipsado apenas pelo amor incondicional que ambas sentiam por ele, e pelo fato de que o próprio vagante as amava com igual intensidade e uma paciência infinita. Um vulto translúcido se aproximou da mesa, cheirando a cigarro barato, uísque de péssima qualidade e ressentimento existencial. Era o fantasma de Charles Bukowski. Ele flutuou ao redor de Ramona, os olhos espectrais fixos no decote modesto do vestido dela. "Sabe, boneca?" A voz do fantasma soou como papel amassado. "A imortalidade é uma ressaca que nunca acaba. Que tal você e eu irmos ali pro beco da quarta dimensão ver se dois vazios existenciais conseguem criar uma faísca?" Ramona sorriu, aquele sorriso amável e paciente de quem fala com um cãozinho de rua doente. "Sinto muito, Sr. Bukowski.
mas meu coração já pertence a um vazio muito mais antigo. E ele tem olhos lindos. Kelly, por outro lado, nem sequer olhou para o fantasma. Ela apenas levantou o revólver de plasma, engatilhou a arma e apontou para o espectro de Bukowski, que engoliu em seco. Se é que fantasmas podem engolir alguma coisa, vai assombrar o lixo da história literária antes que eu evapore o que sobrou da sua alma inútil. Seu velho babão, rosnou Kelly, os lábios curvados em um sorriso sádico. Bukowski murmurou uma reclamação qualquer sobre a hostilidade das mulheres modernas e flutuou para longe, indo tentar a sorte com uma sereia cibernética que chorava sobre uma caneca de rum no outro lado do balcão. O bar estava estranhamente movimentado, para compensar o clima de terça-feira, que era sempre perigoso, pois qualquer cliente que causasse um paradoxo temporal ganhava um drink de cortesia. As criaturas de toda sorte bebiam rápido. Como não havia paradoxos até o momento, a mesa cantora do trio começou a se acalmar novamente. Atrás do imenso balcão circular, Zelda limpava um copo com uma flanela. Era uma gata preta e branca, de porte impecável e olhos verde esmeralda que pareciam julgar os pecados de todos os clientes simultaneamente. A bartender do local não precisava de polegares opositores para acomodar os diversos garçons de múltiplas espécies que corriam de um lado para o outro. Ela governava o bar definitivo com autoridade absoluta e comunicação telepática pura e cristalina. O bar aceitava qualquer coisa como pagamento, de moedas imperiais caídas de impérios estelares esquecidos até memórias de infância, sorte ou boas histórias. No entanto, hoje as bebidas estavam sendo servidas por conta de uma gorjeta excepcionalmente generosa que o vagante havia dado a Zelda 3 memórias inéditas de quando as estrelas ainda não tinham começado a queimar. Kelly virou o conteúdo de seu copo de uma só vez. A bebida brilhava em um tom neon violento e desceu por sua garganta deixando um rastro de fumaça azul, que ela exalou pelas narinas com um suspiro satisfeito e um brilho predatório nos olhos. Esse licor de nulentropia me dá vontade de explodir alguma coisa, exclamou Kelly batendo o copo vazio e fumegante sobre a mesa, que soltou um gemido. Ramona balançou a cabeça, alisando o tecido de sua própria saia. Kel, a Zelda foi bem clara na última vez. O uso de armas de destruição em massa no interior do bar não é tolerado. Se você explodir a Duke de novo, os seguranças vão te jogar no abismo entre os mundos. Eu adoraria ver as lousas ambulantes tentarem a sorte, retrucou Kelly, batendo no revólver. A adrenalina começando a vibrar sob a sua pele de forma viciante. O vagante apenas riu pelo nariz, um som suave que fez com que um pequeno aglomerado de estrelas na manga de seu manto brilhasse em tom de magenta, divertindo-se com a postura bélica de sua namorada de cabelo vermelho. Antes que pudesse dizer algo para acalmá-la, as portas duplas do bar, que no momento eram feitas de escamas de dragão cristalizadas, se abriram. A porta do bar se abriu e por ela entrou Pandora. A atmosfera ao redor das mesas próximas pareceu pesar. Pandora era uma das 3 gêmeas coelhas deusas do caos da dimensão R48817, entidades terríveis responsáveis pelo colapso de pelo menos 1000 civilizações. Contudo, em sua forma atual, não parecia uma força destrutiva cósmica. Ela era a caçula do trio, de estatura média. Seus pelos negros pareciam não ter sido escovados há semanas. Os olhos estavam semicerrados, e ela caminhava pelo bar arrastando as patas com um sorriso bobo nos lábios, e suas grandes orelhas caídas balançando letargicamente. Ela abraçava com força contra o peito uma caixa de papelão de supermercado comum, da qual se podia ouvir claramente o som perturbador de múltiplas vozes sussurrando segredos arcanos ininterruptamente. Nem sinal de Penélope e Paulinho. O vagante ergueu uma sobrancelha, o primeiro traço de preocupação leal que demonstrara em dias. Se a caçula deusa do caos estava ali sem as irmãs, a sedutora e líder Penélope, e a hiperativa e imprevisível Pauline, isso geralmente significava que algo na estrutura da realidade de seu pequeno grupo disfuncional havia saído do eixo. E considerando que o próprio vagante ainda devia favores àquelas coelhas devido a uma aposta infeliz envolvendo uma partida de xadrez tridimensional e um planeta feito inteiramente de gelatina de framboesa, a ausência de Penélope era uma bandeira vermelha estelar. Gordax, um enorme cacto humanoide senciente, passou por Pandora no corredor. Ele vestia uma camisa de tímido inexistente, Esporte Clube Buraco de Minhoca, e o indefectível boné vermelho do MSP, o Movimento dos Sem Planeta. Fiel à sua natureza de pacifista convicto que tentava resolver todos os conflitos com abraços espinhosos, Gordax abriu os braços para cumprimentar Pandora. E aí, Pan, sabe o que a nebulosa disse pro aglomerado estelar? Me dá um espaço. Ele soltou uma gargalhada rouca de suas próprias piadas ruins. Pandora apenas desviou dele como um zumbi sonolento, ignorando os braços cheios de espinhos do cacto, e caminhou em direção à mesa cantora de Alpha Centauri. Quando a coelha de pelo preto chegou à mesa, Ramona já estava sorrindo de orelha a orelha. A de cabelo azul tinha um carinho especial por Pandora,
Considerava a deusa caçula do caos sua verdadeira BFF no universo, muito para o desespero das outras irmãs coelhas, que temem que a influência gentil de Ramona deixasse Pandora, boazinha, e estragasse seu currículo de devoração de mundo. Mona começou Pandora. Hesitante, a Pauline está daquele jeito de novo. Fica calculando tudo. A Penny está quase surtando e o Muffin fica desconfortável perto dela. Enquanto falava, Pandora apertou a caixa de papelão contra o peito. As vozes dentro da caixa, o que quer que Muffin fosse, começaram a sussurrar de forma mais aguda e frenética, emitindo vibrações que fizeram o copo vazio de Kelly tremer em cima da mesa. Kelly revirou os olhos. Lá vem a deusa da caixa de sapato choramingar, resmungou ela, cruzando os braços, lembrando do quanto desgostava profundamente da irmã mais velha de Pandora, a ardilosa Penélope. Ramona ignorou Kelly e puxou uma cadeira, gesticulando para que a amiga se sentasse. Oh, pão! A Pauline está com números na cabeça de novo. Eu imaginei que essa fase iria passar depois que ela tentou dividir a própria sombra por 0 mês passado. Pandora se sentou com um suspiro pesado que cheirava levemente a lavanda e entropia. É pior agora. Ela descobriu que é muito boa com cálculos hiper rápido. Ela não para. Ela tá calculando as probabilidades de cada átomo de oxigênio colidir um com o outro na nossa dimensão. A Penny diz que isso está destruindo a essência do caos puro da nossa magia e que ela tá ficando doente. O caos precisa de anarquia, não da raiz quadrada de pi calculada até a enésima potência. Kelly deu um sorriso maldoso. Então a Penélope está sofrendo. Que pena, mentiu, exalando sarcasmo. Se ela morrer de aneurisma matemático, mande flores com meus cumprimentos. E o que você quer que a gente faça? Pã. A pergunta veio de Kelly, mas seu tom deixou claro que a última coisa no multiverso que ela queria era ajudar Penélope, a líder orelhuda que vivia lançando olhares sedutores na direção do vagante. Antes que Pandora pudesse responder, houve um brilho verde cintilante no ar, e uma sensação de frio atravessou a base do crânio de todos na mesa. Era a voz telepática da gata Zelda, que preencheu as mentes deles com a suavidade sedosa de um violoncelo tocado à perfeição, carregada de um sarcasmo elegante e indiferente. Com licença, meus caros bebedores compulsivos de terça-feira, ecoou a voz da felina. Zelda traz mais bebidas, parecendo de repente muito interessada na conversa que o trio estava tendo com Pandora. A gata saltou do nada para cima da mesa de Alpha Centauri, equilibrando-se perfeitamente sem derrubar uma única gota do uísque de supernova que trazia em uma bandeja flutuante estabilizada por seu próprio campo magnético. Ela repousou um copo novo na frente do vagante, e depois sentou-se sobre as patas traseiras, enrolando a cauda em volta de si mesma. Zelda olhou diretamente para Pandora com seus olhos verde esmeralda cintilantes. Eu ouvi, puramente por acidente, porque estou conectada à estrutura psíquica de todo este lugar, que a irmã de vocês tem uma afinidade repentina com número, cálculos rápidos e lógica fria e exata. Suspirou Pandora, balançando a orelha direita caída. Ela não para. A Muffin não gosta disso. Muffin gosta de surpresas e loucura. Mas Pauline agora sabe quantas gotas de chuva caíram no planeta Terra durante o período Cretáceo. É deprimente. Zelda ronronou. Um som mecânico e vibrante que ressoou através da madeira e subiu pelo braço do vagante. A gata voltou seu olhar perfurante para a figura encapuzada pelo cosmo. Vagante, você tem uma dívida pendente com essas coelhas, e eu tenho um problema formidável na estrutura administrativa deste estabelecimento. Faz 4.500 anos letivos que eu não consigo cruzar os dados dos fornecedores de hidromel de Verrella com o caixa do comércio de memórias lacrimais. Os sistemas caóticos deste bar precisam de alguém com uma capacidade computacional superior para colocar em ordem a minha contabilidade e o fluxo das planilhas de estoque multidimensionais. Eu estou disposta a contratar os serviços da sua deusa obcecada por número. O vagante sem nome se recostou novamente, um sorriso genuíno brotando nos cantos dos lábios. O balé social do bar definitivo sempre o fascinava. Eu gostei da ideia. Zelda, velha amiga, disse o vagante bebendo um gole de seu uísque de supernova. Só me pergunto como vamos convencer a Pauline a te emprestar a mente de supercomputador hiperativo dela para te ajudar a fazer todo o controle de estoque e a contabilidade atrasada do bar definitivo. A gata deu uma piscadela lenta e calculada. Tudo tem um preço, vagante. Nós só precisamos oferecer a moeda de troca adequada para alguém que opera em uma frequência tão particular. O som das portas duplas do bar se abrindo interrompeu a linha de pensamento de Zelda. O material da porta, antes escamas de dragão, agora havia se transmutado espontaneamente para carvalho antigo e ferro batido, anunciando uma entrada dramática que não passou despercebida pelos gigantes de obsidiana na segurança. A porta do bar se abriu e por ela entraram Pauline e Penélope. O contraste entre as duas irmãs nunca fora tão chocante. Kelly instintivamente agarrou o braço do vagante, estreitando os olhos, já preparada para disparar insultos ou plasma.
o que fosse necessário primeiro, mas a visão que se desenrolava à frente delas não pedia violência, e sim compaixão cósmica. Penélope não era a deusa sensual e perigosa de sempre esta noite, se parecendo muito mais com uma suburbana de meia-idade com 1000 anos de sono em atraso e prestes a ter um ataque de nervo, com olheiras profundas e uma expressão de desespero e exaustão. O pelo branco da deusa caótica, habitualmente maculado e exalando o glamour que captava sinais de rádio intergalácticos através de suas longas orelhas pontudas, estava completamente emaranhado. Ela arrastava os pés, seus olhos, sempre faiscando com um encanto predador e promessas de aniquilação manipuladora, estavam opacos, circundados por manchas roxas e cinzentas. A exuberância que normalmente acompanhava cada passo da irmã mais velha havia sido substituída pelos tiques nervosos de quem não tinha um minuto de paz. Ao lado dela, Pauline era um furacão de hiperatividade contida, mas as energias não eram caóticas, eram horripilantemente matemáticas. A baixinha e gordinha coelha parecia vibrar na mesma frequência da luz, dando pequenos saltos como se estivesse testando a gravidade artificial do bar. Na pata, segurava sua inseparável cenoura mágica. Ela deu uma mordida. A cenoura mudou de um laranja fluorescente para um roxo xadrez com sabor de melancolia cítrica. Pauline mastigava numa velocidade absurda, seus olhos revirando rapidamente de um lado para o outro como os cilindros de uma máquina registradora dos anos 19. 73 cadeiras, 22 mesas, com base no peso de cada cliente. A carga no chão de antimatéria está atingindo o limite estrutural em 314 milissegundos. Se aquele ciborgue beber mais 1 litro de óleo, ele terá 32,7% de chances de escorregar, caindo a um ângulo de 45 graus, se disparou Pauline, a voz aguda, sem tirar os olhos do teto. Penélope levou as patas às têmporas, as unhas afiadas afundando no próprio pelo como se tentasse fisicamente arrancar os números de dentro do crânio da irmã mais nova. Pelo amor do caos, Pauline, pare por favor de calcular tudo. Finalmente explodiu Penélope. Toda essa regularidade e lógica matemática está literalmente me matando. Ela tossiu, uma tosse feia e seca que espelhou uma nuvem de poeira prateada, um sinal sombrio de que a entropia de seu corpo estava falhando. Como uma deusa que existia para desmantelar ordens civilizacionais, está exposta a uma aura de cálculos perfeitos, precisão e estatísticas matemáticas impecáveis por vários dias seguidos. Era semelhante a respirar radiação tóxica. Penélope se arrastou até a mesa cantora, seus joelhos quase cedendo ao notar a presença do vagante sem nome. Geralmente, esta seria a hora em que ela jogaria suas orelhas longas para o lado, sorriria de forma predatória e insinuaria em voz arrastada sobre os séculos distantes, íntimos em que as estrelas do manto dele brilhavam apenas para ela. Hoje, porém, ela mal conseguia focar a visão. "Você tá um lixo, orelhuda", provocou Kelly quando Penélope chegou mais perto. "Nesse seu estado, nem consigo sentir ciúmes de você assim tão perto do vagante." "Cala a boca, seu fósforo ambulante", murmurou Penélope de volta, sem nenhuma de sua habitual acidez perigosa, apenas a voz falha de uma criatura derrotada pela aritmética. Ela se escorou na beirada da mesa. "Vagante, eu preciso cobrar um daqueles favores. Tire ela de perto de mim." O vagante deu um sorriso torto e tossiu polidamente, ajustando o manto, enquanto as estrelas próximas à sua gola mudavam para um azul envergonhado, numa tentativa clara de desconversar a menção indireta a um relacionamento do passado que sempre atiçava a fúria das gêmeas. Ele apontou o queixo sutilmente para a gata em cima da mesa. Zelda estava lambendo a pata direita com uma indiferença ensaiada. Pandora, que até então parecia prestes a dormir sentada sobre a sua caixa de sussurros, esticou a pata negra e tocou o ombro inquieto de Pauline, que mastigava novamente a cenoura, agora amarela com pintas verdes, sabor pistache quântico, ainda murmurando a equação de Rodinger em 14 diferentes dialetos mortos. "Irmãzinha", disse Pandora para a coelha hiperativa, "a Zelda tem uma proposta para te fazer." Pauline parou. Seu maxilar travou com um estalo cônico. Os olhos arregalados, antes revirando em um mar de algoritmos infindáveis, cravaram-se na felina sentada no meio da mesa. A velocidade com que a mente de Pauline girava agora era quase audível, um zumbido mecânico que sobrepujava até a canção da madeira de Alpha Centauri. "É bastante simples, Pauline da dimensão R48817", a voz telepática de Zelda ecoou apenas para os que estavam ao redor da mesa, fria, clara e majestosa. "Meus inventários têm 5 milhões de itens e flutuam em várias linhas do tempo colapsadas e realidades alternativas. Eu preciso de alguém que tenha a audácia e a velocidade de calcular a taxa exata de envelhecimento do vinho élfico armazenado em dimensões de tempo acelerado, comparar com as perdas causadas por bebuns viajantes do tempo, e fazer a conciliação bancária das almas pagas na segunda-feira em relação ao crédito do tédio multiversal. Você faria todo o meu balanço tridimensional. É uma teia infinita de números,
Pauline soltou a cenoura sobre a mesa. Ela piscou 1, 2, 3 vezes. A deusa imperativa coçou a ponta do nariz freneticamente, a emoção de ser desafiada por um sistema puramente lógico banhando-a em pura dopamina cósmica. Organizar o caos financeiro do estabelecimento mais antigo do multiverso, o local que inevitavelmente seria o último a fechar as portas no fim dos tempos. Vai ser divertido, disse Pauline após pensar por 10 segundos. Algo que para ela era uma eternidade, mas o que eu vou ganhar com isso? Zelda levantou a cabeça. Seus bigodes brancos curvaram-se no que só poderia ser descrito como um sorriso estritamente felino e maquiavélico. Ela sabia exatamente quais eram os botões a serem apertados. A gata olhou de soslaio para Pauline, sabendo do famoso medo que a deusa do meio tinha de ser transformada em uma pantufa e de sua incapacidade absurda de manter o foco sem ser recompensada com níveis estelares de combustível energético. Eu concedo a você acesso irrestrito, total e absoluto aos armazéns frigoríficos do bar definitivo e todas as despesas das 13 dimensões conectadas à cozinha, a qualquer momento do dia ou da noite, durante o período inteiro do seu contrato de trabalho. O silêncio caiu sobre o grupo. Até a Jukes, que tocava um jazz triste na outra extremidade do bar, pareceu diminuir de volume. Kelly e Ramona se entreolharam, surpresas, e o vagante sem nome inclinou-se para a frente, as sobrancelhas levantadas, o manto cósmico espiralando em tons de branco e cinza, uma cor que sinalizava choque de incredulidade ancestral. Toda a comida que a Pauline conseguir comer, exclamou Penélope. Seu rosto era o retrato do mais puro choque, mas não existe comida no multiverso que seja suficiente para deixar essa daí satisfeita. O estômago da Pauline é literalmente infinito. 2. Eu topo, disse Pauline finalmente, e já manda o pessoal lá na cozinha começar a preparar a boia que eu tô cheia de fome. A declaração ecoou pelo salão com a força de um pequeno estrondo sônico, carregada daquela energia maníaca e quase palpável que apenas um deus do caos focado em uma tarefa absurdamente mundana poderia gerar. O silêncio que se seguiu à sua aceitação foi preenchido apenas pelo zumbido estático dos letreiros de neon do bar definitivo, que piscaram em um tom de ultravioleta que cheirava a limões antigos e sarcasmo, refletindo a perplexidade geral. Zelda, a gata de pelagem preta e branca com olhos verde esmeralda, não demonstrou surpresa. Seres milenares que operam na interseção de todas as realidades possíveis raramente se dão ao trabalho de arregalar os olhos. Ela apenas lambeu os bigodes com uma lentidão calculada, a personificação de quem acabara de fechar o negócio mais vantajoso do milênio usando apenas o ponto fraco mais básico do oponente. Uma auréola de pura malícia administrativa pareceu brilhar brevemente ao redor de suas orelhas felinas. Excelente! Projetou Zelda na mente de todos os presentes, a voz fria e majestosa deslizando como seda sobre gelo. O inventário aguarda. Pauline da dimensão R48817. Como prometido, os silos de matéria orgânica e inorgânica comestível das 13 dimensões conectadas à cozinha já estão à sua disposição. Tente não devorar o cozinheiro-chefe de Andrômeda. Ele é temperamental, mas faz um soufflé de buraco negro insubstituível. Zelda fez um gesto com a ponta da cauda para que Pauline a seguisse. Ao fundo, uma porta onde lia-se escritório se abriu. A porta não era feita de madeira cantora, nem de carvalho, nem de obsidiana. Era um limiar esculpido a partir de matemática pura e burocracia condensada. As bordas da porta cintilavam com equações flutuantes, planilhas tridimensionais girando no ar como constelações quadradas e gráficos de lucros interdimensionais que pareciam sangrar cores impossíveis. A maçaneta era um símbolo de infinito que girava sobre o próprio eixo, emitindo um leve som de uma máquina de escrever datilografando o destino do universo. Pauline não hesitou, dando um salto que desafiava 3 leis da termodinâmica e uma dezena de normas de segurança intergaláctica. Ela aterrissou bem na frente do portal do escritório. Sua cenoura mágica, agora exibindo uma padronagem listrada de magenta ciano com sabor de gasolina e framboesa quântica, foi guardada atrás da orelha direita. Ela esfregou as patinhas gordinhas uma na outra. Seus olhos já não giravam em desespero caótico, mas estavam fixos no abismo financeiro que a aguardava. Equações diferenciais de consumo de álcool temporal, murmurou Pauline, a voz trêmula de excitação genuína. Tributação de almas em mundos de quarta densidade. Conciliação de gorjetas dadas em memórias de infância. Ah, mamãe, isso vai ser melhor do que implodir o sistema bancário de Rigel 7. Com uma última risadinha aguda e maníaca, a coelha imperativa mergulhou para dentro do escritório, sumindo no vórtice de papelada metafísica. Zelda caminhou logo atrás, suas patas não emitindo um único som contra o piso de antimatéria. Antes de entrar, a gata virou a cabeça e lançou um olhar significativo para os gigantes de obsidiana que faziam a segurança, um aviso mudo para que mantessem a ordem enquanto ela estivesse lidando com os números. Os gigantes não sorriram, como de costume, mas inclinaram milimetricamente suas cabeças sem rosto. A porta se fechou com um baque seco,
o letreiro de escritório brilhando em um vermelho definitivo. Assim que o clique da fechadura ressoou, um suspiro colossal varreu a mesa do vagante sem nome. A pressão barométrica ao redor de Penélope despencou. A deusa caótica, antes sufocada pela radiação implacável de aritmética e lógica perfeita emanada por sua irmã, desabou sobre a superfície de madeira cantora de Alpha Centauri. A mesa emitiu um gemido grave, um acorde de violoncelo melancólico que capturou com perfeição o estado deplorável em que a coelha se encontrava. Eu não consigo acreditar que ela concordou tão fácil, comentou Penélope. A Pauline detesta tarefas tediosas e ela morre de medo da Zelda. Penélope tentou arrumar uma de suas longas orelhas captadoras de rádio, mas o esforço pareceu drenar o restante da pouca energia que lhe sobrava. A orelha caiu frouxa sobre seu olho direito. O pelo branco e opaco estava cheio de nós, e a aura outrora exuberante e sedutora parecia ter sido substituída por uma poça de desânimo acinzentado. Pandora, que até então estava quase cochilando abraçada à sua inseparável caixa de papelão, abriu um olho lentamente. Um sorriso bobo espalhou-se por seu rosto negro e felpudo, fazendo suas próprias orelhas caídas balançarem levemente. A Pauline gosta de comer, tem, e a Zelda tem comida infinita. A matemática dela é só fome com um número, disse Pandora, a voz arrastada, Eteia, como se estivesse sonhando acordada. Ela deu 2 tapinhas na lateral da caixa de papelão manchada. Né, Muffin? O Muffin concorda. O Muffin diz que o escritório cheira a poeira cósmica e desespero tributário. O Muffin acha que alguém vai chorar, e não vai ser Ragata. Do interior da caixa escura, um sussurro indistinto, composto por 3.000 vozes arranhando a borda da sanidade, ecoou em resposta. Ninguém na mesa pediu para que Pandora traduzisse as opiniões adicionais do Muffin. Era uma daquelas regras não escritas da convivência com divindades do caos. Nunca pergunte o que há dentro da caixa, a menos que você queira que seu conceito de realidade vire um origami em chamas. Ramona, com seu longo e liso cabelo azul cintilando sob as luzes inconstantes do bar, inclinou-se sobre a mesa. Seus grandes olhos azuis transbordavam daquela compaixão doce e gentil que era a espinha dorsal de sua existência. Enquanto os demais observavam a ruína de Penélope com cautela ou deboche, Ramona via apenas alguém que precisava urgentemente ser consertada. A natureza gentil de Ramona, nascida de um bug cósmico inexplicável no tecido do espaço-tempo, a compelia a reparar as coisas, fossem constelações fragmentadas, corações partidos ou deuses esgotadas pela matemática de suas próprias irmãs. Penélope chamou Ramona baixinho, quer ajuda para dar um up nesse visual seu. A voz de Ramona era como um banho morno em um dia de tempestade invernal. Ela estendeu a mão pálida e delicada, tocando a pata encardida da coelha. Um leve brilho azulado, suave e curativo, começou a emanar das pontas dos dedos de Ramona. Era a energia de quem quer que o universo seja um lugar aconchegante. Imediatamente, o clima na mesa despencou para temperaturas glaciais, não por causa da mágica azul, mas porque Kelly havia acabado de processar as palavras de sua irmã Gênia. O cabelo curto e vermelho de Kelly parecia inflamar-se, suas pontas brilhando como brasa de uma fornalha recém-alimentada. Seus olhos verdes, habitualmente faiscando com uma sede insaciável por adrenalina e violência recreativa, fixaram-se na mão de Ramona como se fosse uma ofensa pessoal. Uma faísca de plasma rodopiou distredamente entre os dedos da mão esquerda de Kelly, o prelúdio sutil de uma detonação iminente. Mona, minha irmãzinha querida que eu tanto amo, disse Kelly rosnando, vai ajudar a bola de pelos a ficar linda, gostosa e poderosa para ela voltar a seduzir o vagante igual ela sempre faz. A temperatura na região adjacente à mesa subiu vários graus. Uma xícara de café na mesa de um viajante do tempo sentado a 3 metros dali evaporou espontaneamente devido à intensa radiação de ciúmes homicida irradiada por Kelly. A mesa cantora afinou sua melodia para um trinado agudo e nervoso de violinos em staccato, preparando-se para o impacto. O vagante sem nome, pivô acidental do apocalipse iminente, ajeitou-se na cadeira com um suspiro longo, alto, com seu rosto comum, olhos verdes plácidos e cabelos loiros encaracolados. Ele mantinha a expressão invariavelmente cansada de quem já havia visto galáxias inteiras nascerem e morrerem, e francamente, já não tinha idade para lidar com triângulos morosos, ainda mais os que envolviam armas de destruição em massa e divindades leporinas caóticas. Seu manto cósmico, tecido com vácuo absoluto, começou a agitar-se. As nebulosas bordadas em seu tecido giraram mais rápido. Supernovas diminutas estouraram nas bordas de suas mangas, pintando seus ombros com lampejos de vermelho, roxo e dourado. O universo contido no tecido espelhava sua ansiedade disfarçada de tédio. Ele passou a mão pelos cachos loiros, desejando por um breve segundo ainda estar usando o capuz, para poder esconder o rosto nas sombras eternas. Mas ele já estava velho demais para capuz angustiado, e as gêmeas o haviam convencido de que ele ficava melhor com o rosto à mostra. Que é o amor, calma, murmurou o vagante,
com a voz grave e macia que já apaziguara guerras milenares. Ela só está cansada. E você sabe que não precisa se preocupar. Ninguém está tentando seduzir ninguém hoje. Ele pagou para ver. Era um erro crasso. A magia restauradora de Ramona não parou diante das ameaças de Kelly. A energia curativa varreu o corpo prostrado de Penélope. Como um filme sendo rebobinado em alta velocidade, o aspecto decrépito da deusa do caos evaporou. Os emaranhados escuros de seu pelo branco desfizeram-se, retornando a um estado macio, brilhante e imaculado. As manchas roxas de exaustão sob seus olhos desapareceram, dando lugar à maquiagem natural e sedutora que a definia. Suas orelhas pontudas e longas ergueram-se com firmeza majestosa, as pontas vibrando novamente ao captar os canais de rádio de uma civilização distante que estava cantando hinos de adoração à sensualidade. A metamorfose durou apenas 10 segundos, mas o resultado foi cataclísmico para a estabilidade diplomática da mesa. Penélope não estava mais escorada. Ela sentou-se reta, a espinha arqueada com uma elegância letal. Ela abriu os olhos. O azul opaco e morto havia dado lugar a um olhar penetrante, predatório e insuportavelmente confiante. A deusa caótica inspirou profundamente o ar carregado de ozônio do bar, esticou os braços e cruzou as longas pernas. Uma aura de feromônios intergalácticos, tensão sexual e puro glamour começou a distorcer a luz ao seu redor. Ela virou o pescoço em direção a Kelly, e o sorriso de quem já colapsou impérios com um único beijo surgiu em seus lábios perfeitamente delineados. Pimentinha, aceite que muito antes de o vagante sem nome ser seduzido por você e sua irmã sem graça, o corpinho que esquentava ele na infinita noite da eternidade era o meu, exclamou Penélope recuperando sua aura de poder totalmente baseado em tensão sexual e arrogância esteticamente opressiva. Aceite que dói menos. A mesa de madeira emitiu um estrondo grave e agudo, uma nota desafinada que simulava o pânico cósmico. O vagante arregalou os olhos. A nebulosa de Órion, tecida na altura do seu peito, rodopiou descontroladamente e mudou para um tom de rosa choque constrangido. Ele levantou as mãos em um gesto pacificador, mas já era tarde. Kelly levantou-se num salto. O ar ao seu redor não estava apenas quente, estava ionizado. Com um estalar de dedos de sua mão direita, a realidade se contorceu. Sofreu um bug visual e vomitou uma arma diretamente em seu punho. Não era um revólver, nem um rifle. Era uma lança-morte desintegradora de plasma escuro, um artefato de destruição que Kelly havia afanado de um cruzador estelar de piratas de M87 alguns séculos atrás. A arma zúmbia. Os capeçates carregando com uma luz verde letal. O que foi que você disse? Sua bola de pelos oxigenada, gritou Kelly, a voz falhando em uma frequência de histeria agressiva. O cano da arma apontou diretamente para o centro do peito imaculado de Penélope. Vou desintegrar você em tantas partículas minúsculas que nem a Ramona vai conseguir te colar de volta. Vagante, não se mete. Hoje tem coelho assado no menu. Ramona, cujo feitiço havia originado a confusão, reagiu com a velocidade de seu reflexo defensivo. Em um piscar de olhos, a alta e doce garota de cabelo azul desapareceu, dando lugar a uma minúscula rata branca com um lacinho azul no rabinho. A ratinha Ramona correu freneticamente sobre a mesa de madeira cantora, guinchando de desespero e enfiando-se sob a manga larga do manto do vagante, tremendo e buscando refúgio no conforto do vazio cósmico do namorado. Penélope sequer piscou para a arma de plasma letal mirada entre seus olhos. Ela continuou sorrindo, exibindo pequenos e afiados dentes brancos. Ela adorava quando o caos se manifestava dessa forma pura e destrutiva. A deusa cruzou os braços sobre o peito, inclinando a cabeça para o lado. Aperta o gatilho, Pimentinha. Vamos ver se você é rápido o bastante ou se eu transformo seus átomos em pó de maquiagem antes que a luz verde chegue no meu nariz, provocou Penélope, a voz aveludada pingando veneno sarcástico. Meninas, pelo amor do arquiteto universal, gemeu o vagante, colocando uma mão enorme sobre o cano da arma de Kelly, abaixando-a gentilmente, mas com uma força irrefriável que denunciava seus poderes dormentes e antigos. Regra número 3 do bar: sem armas de destruição em massa. Os gigantes de obsidiana já estão olhando para cá. De fato, estavam. Dois dos imensos leões de chácara de pedra negra sem rosto haviam se virado na direção da confusão. Suas silhuetas densas e impenetráveis destacavam-se contra a luz flutuante da Juca. Eles não emitiam som, não tinham armas visíveis, mas a simples aproximação de seus corpos feitos do mesmo material do núcleo de planetas mortos era suficiente para que o próprio ar ficasse rarefeito. Um deles deu um passo à frente, o piso de antimatéria tremendo sob o peso absurdo. O gigante parou, e então,
Fez o que sempre faziam. Ele inclinou o rosto liso de obsidiana na direção do vagante da manga onde a ratinha Ramona estava enfiada, prestando uma reverência muito sutil e imperceptível para quem não soubesse o que procurar. Mas a reverência não impedia que suas mãos monumentais se fechassem em punhos preparados para arremessar Kelly diretamente para outra dimensão se ela disparasse o plasma. Foi nesse exato momento de tensão aterrorizante, onde o ciúme letal e a provocação sádica colidiam, que uma voz rouca e insuportavelmente inconveniente interveio. A fúria feminina, a poesia crua da mulher selvagem disposta a matar por paixão. Existe algo mais excitante que o cheiro de ozônio e desespero em um bar sujo? Eu duvido. O fantasma de Charles Bukowski materializou-se flutuando a centímetros do encosto da cadeira de Penélope. Ele era translúcido, feito de fumaça de cigarro e aroma crônico de ressaca e uísque vencido. Seu rosto marcado pelas cicatrizes e pela idade estava distorcido em um sorriso lúbrico. Ele segurava uma garrafa imaterial na mão e tinha o cotovelo fantasmagórico apoiado, ou melhor, pairando tentativamente no ombro da deusa caótica. Você está majestosa, coelhinho. Que tal deixar esses amadores brigando por possessividade juvenil e vir beber comigo na mesa do canto? Ronronou o fantasma de Bukowski. Prometo reclamar da futilidade da existência até que a gente chegue na parte em que a tristeza do mundo se desava na nossa imundícia e gloriosa. Penélope virou a cabeça e bufou, com um movimento ágil do braço. Ela deu um tapa no ar que passou direto pelo fantasma, mas carregava tanta carga repulsiva de sua magia que o ectoplasma de Bukowski estremeceu violentamente, rodopiou como um peão e foi arremessado do outro lado do balcão, aterrissando dentro de uma poça de cerveja derramada por um minotauro choroso. O velho bêbado está certo sobre uma coisa, disse Penélope, ignorando o lamento fantasmagórico de Bukowski e voltando sua atenção para Kelly. Isso é estupidamente juvenil. Não preciso provar nada. Pimentinha, a eternidade inteira é prova suficiente de que o vagante tem péssimo gosto agora, mas já teve paladar refinado. Kelly rugiu, o som inarticulado rasgando sua garganta. Ela não atirou com a lança-morte. Em vez disso, seu corpo pareceu tremer em uma frequência vibratória caótica, um efeito de seu próprio ser gerado pelo paradoxo temporal. Ela dissipou a arma gigantesca com um pensamento. Em seu lugar, em ambas as mãos, surgiram duas submetralhadoras antigas e terrestres de calibre 45, pesadas, feitas de metal negro fosco, do tipo que gospem bala de ponta oca e destroem o ambiente num raio curto. Vão encher seu paladar refinado de chumbo, orelhuda do inferno, gritou Kelly. A possessividade e a raiva sobrepondo seu juízo. O vagante fechou os olhos. Ele murmurou palavras, em um idioma morto que preexistia ao Big Bang e apertou os dedos sobre a mesa. As constelações de seu manto pareceram se expandir, cobrindo o grupo momentaneamente em uma bolha invisível de distorção gravitacional. Se Kelly apertasse os gatilhos, as balas não viajariam mais do que meio centímetro antes de congelarem no éter cósmico. Mas a intervenção do vagante não foi necessária, pois Gordak chegou no exato instante em que o dedo de Kelly começava a fazer pressão. Ei, alguém falou em dor, alguém falou em tristeza. Por que o movimento do sem-planeta detectou altos níveis de estresse emocional nessa coordenada? Bradou uma voz excessivamente entusiasmada e carismática. Era o cacto humanoide sensinte. Gordak parou bem no meio da confusão, espalhando os braços grossos e espinhosos de par em par, sorrindo com um rosto desenhado rudimentarmente em sua estrutura vegetal verde. Ele vestia um boné vermelho de aba reta do MSP virado para trás, e por motivos conhecidos apenas pelo arquiteto do multiverso, ostentava a camisa listrada de amarelo e verde-limão de um time chamado Associação Atlética dos Anéis de Saturno, uma equipe que jamais existiria e cujas regras do esporte eram um mistério completo. Pessoal, vocês se estão focando na entropia errada, disse Gordax, balançando seu corpo de cacto. Um de seus espinhos quase atingiu a orelha direita de Penélope, que se recuou enojada. O ódio é como uma semente de cacto no deserto, entende? Se você der água da raiva e ele só cresce espinhoso. E adivinhem quem já tem espinhos o suficiente para distribuir. Isso mesmo, Gordax, venham cá. Abraço em grupo para dissipar as energias negativas. O pacifismo sempre vence, a não ser no mata-mata dos anéis de Saturno, onde a bola é uma rocha flamejante. Mas enfim, Gordax deu um passo em direção a Kelly, esticando seus braços cobertos de perfuradores naturais e farpas irritantes. Se você encostar um único maldito espinho em mim, planta escrota, eu transformo você em uma margarita radioativa e te dou pro fantasma do Bukowski beber, vociferou Kelly, apontando uma das metralhadoras bem no meio do peito verde de Gordax. O cacto não se deixou abalar. Seu sorriso continuou intacto, sua total ausência de noção e leitura de ambiente funcionando como um escudo inquebrável contra ameaças mortais.
Que imaginação criativa. Garotinha do cabelo vermelho. Você esconde muito amor por trás dessas armas fálicas. Um dia vou te dar um abraço tão longo que você vai chorar clorofila. Filosofou o Cato, dando de ombros e virando-se para o vagante. Cara, teu manto tá babado. As estrelas tão roxas. É algum tipo de fungo estelar. Eu conheço uma pomada boa feita de seiva de babosa mística de Sirius B. O vagante, sentindo a ratinha Ramona guinchar debaixo de sua manga por conta da menção de fungos estelares, esfregou o rosto exausto. Gordax, meu amigo espinhoso, muito obrigado pela sua intervenção. De coração, o MSP faz um ótimo trabalho de desescalada, respondeu o vagante, com uma polidez genuína que o caracterizava. Mas eu ficaria extremamente grato se você pudesse levar sua energia pacifista para aquela mesa ali no canto. Acho que o povo cibernético está chorando porque a namorada o trocou por um holograma. Ele precisa mais de um abraço que nós. Gordax olhou para onde o vagante apontou. Lá, de fato, um cefalópode robótico e massivo afundava a cabeça em um balde de coquetel azul fluorescente, soluçando convulsivamente. Oh, a dor do coração sintético. É pra já. Gordax ao resgate, anunciou o Cato, arrumando o boné e saindo marchando pelo bar. Ocasionalmente espetava um garçom da raça zargoniana, mas ninguém se atrevia a ficar muito tempo irritado com ele, graças ao seu carisma inexplicável. Com o afastamento do Cato, a mesa mergulhou novamente em silêncio. A tensão esfriara um pouco, dissipada pela intervenção estúpida de Gordax, mas as brasas ainda fumegavam. Kelly bufou e, tão rápido quanto apareceram, as duas metralhadoras sumiram de suas mãos, dissolvendo-se no nada absoluto através da anomalia do espaço-tempo que lhe permitia existir. Ela se jogou de volta em sua cadeira, os braços cruzados apertados sobre o peito, o rosto virado para o lado oposto ao de Penélope. Eu odeio todos vocês, murmurou Kelly, emburrada, parecendo uma criança mortífera que teve seu brinquedo recolhido. Principalmente você, vagante. O vagante deu um risinho quebrado. Ele levantou o braço direito suavemente, e a ratinha branca desceu deslizando pela sua manga escura. Quando a pata da ratinha tocou o encosto da cadeira de Kelly, houve um pop, discreto, e a fumaça mágica azulada dispersou-se. Ramona voltou à sua forma alta, doce e humana, com a meiguice que lhe era inata. Ramona abaixou a cabeça, escorregou para a cadeira ao lado de Kelly e a abraçou por trás, afundando o rosto no pescoço de cabelo curto e vermelho de sua irmã gêmea. Desculpa, Kel, eu não queria te chatear, eu só não aguentava ver a Penélope sofrendo. É mais forte do que eu, sussurrou Ramona. Kelly não retribuiu o abraço, mas relaxou os ombros imperceptivelmente. Ela se permitiu derreter sob o carinho da gêmea. Apesar da rivalidade feroz, o elo que as unia naquele estado de não mortalidade bugada era mais forte que o próprio tecido do universo. Tá, Mona, tá bom, eu perdoo você, mas se você fizer ela ficar gostosa de novo perto do meu homem, eu explodo a cabeça dela. E não me venha com chororô. Penélope observou a cena com um ar de desdém calculado. A deusa tirou um pequeno espelho oval com bordas de ouro adornado com rubis das dobras de seu vestido invisível. Sim, ela sempre escondia itens perigosamente glamourosos consigo. Conferiu seu batom vermelho impecável e deu uma piscadela para o próprio reflexo. A deusa do caos sentia-se invencível de novo. O poder fluía em suas veias como champanhe envelhecido em buracos negros. Toda a poeira, todas as equações matemáticas lógicas de sua irmã, toda a ordem exaustiva haviam sido purgadas de seu sistema por conta da doçura complacente de Ramona. Penélope sentia que poderia, se quisesse, convencer o bar definitivo inteiro a cometer suicídio coletivo ou começar uma orgia dionisíaca apenas com um estalar de dedo. Mas ela decidiu que apenas sentar e exalar superioridade perto das irmãs gêmeas irritantes era mais satisfatório no momento. Pandora se remexeu na cadeira, abraçada à sua caixa de papelão, alheia a 90% da ameaça de morte mútua que acabara de se desenrolar. Um Muffin disse que vocês são muito barulhentas, murmurou Pandora, os olhos grandes e escuros piscando lentamente, parecendo lutar contra o peso das pálpebras. Ele disse que a moça de cabelo vermelho precisa de terapia, e que a Pen tem um ego que gera atração gravitacional. Manda essa criatura abissal fechar a boca antes que eu decida transformar a sua caixinha em cinzas, Pandorinha, respondeu Kelly, apontando o dedo médio para a caixa manchada. Um rosnado grave, rastejante, como unhas raspando no calcário de uma tumba vazia, escapou de dentro da caixa do Muffin. O vagante sem nome encostou-se em sua cadeira e levantou a mão direita. Seus olhos verdes brilharam brevemente com a sabedoria insondável de quem já foi rei, mendigo, deus imortal. Ele acenou para um garçom reptiliano que passava com uma bandeja flutuante cheia de taças de martinis flamejantes. 6 doses do esquecimento, por favor, Verhalp, pediu o vagante calmamente. Ponha na minha conta, e pode trazer também uma tigela de amêndois irradiados de gama para Penélope. Eu não como amêndoas.
Eu como os sonhos de homens tolos, corrigiu Penélope, balançando a perna distraidamente. Os amêndoas são crocantes. Aceite e cala a boca, respondeu Kelly, já pegando um dos cupos fluorescentes trazidos pelo garçom. O vagante pagou as bebidas deslizando uma moeda feita de luz condensada, uma lembrança cristalizada do primeiro nascer do sol de um planeta agora morto, na bandeja flutuante do garçom reptiliano. Verhoek sibilou uma reverência, pegou a moeda e sumiu na multidão rodopiante do bar, enquanto bebiam a dose do esquecimento, uma bebida que cheirava a lavanda e que descia pela garganta apagando os constrangimentos dos últimos 15 minutos de memória curta. O bar ao redor deles prossegue em seu ritmo frenético, atemporal e eterno. A Jukes, que parecia possuir vida própria, detectou que o pior da tempestade emocional na mesa já havia passado e alterou sua melodia de um violino em pânico para um blues carregado, arrastado e melancólico, cantado por um holograma feminino com um vestido de fumaça. Viajantes e paias das galáxias mais distantes se entravam e saíam pelas portas duplas. Em uma mesa próxima, 3 piratas espaciais cibernéticos apostavam braços robóticos em uma partida de cartas em que o valor do naipe mudava conforme as fases da lua de seu planeta de origem. No balcão, um grupo de fadas da floresta xingava com palavras pesadas e marinheiras enquanto devoravam um chup de hidromel escuro e denso, ignorando os flertes patéticos do fantasma de Bukowski, que havia se secado e agora voltará ao ataque. E no centro do bar, os letreiros de neon cintilavam mensagens indecifráveis, zombando dos clientes. Promoção da meia-noite eterna, beba 2 e esqueça seu próprio nome, dizia um deles em lunas anas. Mas enquanto a vida pulsava, o mistério ainda pairava no ar. Os olhos de Pandora se abriram 1 milímetro a mais. Ela levantou a cabeça vagarosamente e encarou a parede de obsidiana fosca ao fundo do bar. Mofim parou de sussurrar. Engraçado, murmurou Pandora. Ramona olhou para a amiga. O que foi, Pam? Perguntou Ramona com doçura. Faz quanto tempo que a Pauline entrou no escritório da gata? Questionou a caçula, piscando atordoada. A pergunta caiu pesada sobre o grupo. O vagante estreitou os olhos. No bar definitivo, a contagem de tempo era uma abstração inútil, um mero detalhe subjetivo. Para um deus do tempo, 1 hora era 1 segundo. Para uma mosca alienígena da dimensão X, 30 segundos era uma vida inteira. Penélope olhou para as próprias unhas perfeitamente pintadas de vermelho sangue, franzindo a testa. Ela é absurdamente rápida. Se há algo que a minha irmã do meio sabe fazer bem agora, é calcular as coisas na velocidade do pensamento. Ela já deve ter contato o estoque de 3 dimensões inteiras, considerou Penélope. Será que ela já comeu toda a despensa da Zelda? Indagou Kelly, com um sorriso de canto de boca. Seria hilário ver aquela gata arrogante ter que declarar falência alimentar por conta da coelha gulosa. Ramona mordiu o lábio inferior. Ela lembrou-se do leito de Zelda e da complexidade infinita da contabilidade tridimensional do bar. Tratava-se de vinho envelhecido em paradoxos temporais. Tratava-se da conversão de almas perdidas em tédio mitigado. Tratava-se do acerto de contas com o próprio tecido da realidade. Pauline podia ter se tornado uma máquina matemática viva recentemente, perdendo o foco do caos puro, mas seria a mente dela, e seu estômago sem fundo, capazes de devorar o infinito sem quebrar. Um silêncio sepulcral de repente infectou aquela zona específica do bar. Não foram as conversas ao redor que cessaram, nem a música da Jukes que parou de tocar. Foi uma ausência de som que veio do corredor ao fundo. Os letreiros de neon próximos àquela parede piscaram violentamente. A luz ultravioleta e alaranjada começou a falhar, chiando ruidosamente como se o sistema elétrico interdimensional do prédio estivesse entrando em colapso devido a um erro lógico crítico. O vagante levantou-se lentamente, a tensão retornando aos seus ombros largos. Suas 2 garotas puseram-se de pé quase que no mesmo instante. A mão direita de Kelly brilhou novamente. Embora nenhuma arma tenha se materializado ainda, ela estava em modo de prontidão instintiva. Até mesmo Penélope perdeu um pouco do ar insolente superior, erguendo-se e apertando as mãos nos quadris. Seus instintos caóticos e ancestrais alertavam que a ordem absoluta lá dentro estava falhando catastroficamente. O pior havia vencido. 2 dos gigantes de obsidiana que guardavam a porta viraram suas imensas cabeças sem olhos em direção à maçaneta de luz. A maçaneta, com seu formato de símbolo do infinito giratório, começou a rodar cada vez mais devagar. O som de datilografia do destino do universo foi engasgando. As engrenagens da matemática suprema rangiam. O som era o de unhas arranhando o quadro negro da realidade. Girou devagar, devagar, e então parou. Um clique seco e definitivo quebrou a tensão. As constelações no manto do vagante congelaram. A porta do escritório se abriu de repente. Uma nuvem de poeira condensada, formada inteiramente por números arábicos e símbolos matemáticos mortos, se derramou do batente como uma névoa rastejante de filme de terror. O cheiro não era mais de comida, nem de vinho, nem de desespero fiscal.
Era o cheiro de circuitos queimados de uma calculadora cerebral. A figura que se arrastou para fora do escritório não parecia um deus da dimensão R48817. Pauline estava irreconhecível. A hiperatividade havia sumido, substituída por tremas espasmódicos lentos e aterrorizantes. Seu corpo gordinho e baixinho parecia murcho. Seu pelo estava espetado em ângulos geometricamente perfeitos, as pontas endurecidas pelo suor frio do cálculo de variáveis imensuráveis. Os olhos redondos, antes vivas e cheios da maníaca vontade de organizar o sistema, estavam completamente vidrados. A íris de seus olhos não exibia cor, apenas refletia séries intermináveis de números que diziam como uma tela verde em um terminal de computador obsoleto. A cenoura mágica de Pauline escorregou de trás de sua orelha e quicou no chão. Não piscou. Não mudou de sabor. Não mudou de cor. A cenoura estava apenas laranja. A magia pura do caos havia sido extraída do vegetal pela exaustão matemática e objetividade da sua dona. Pauline deu um passo em direção à luz inconstante do bar. Seus joelhos vacilaram. A respiração da deusa era irregular, como as pausas do código Morse enviado por um náufrago no espaço escuro. Penélope levou as mãos aos lábios, os olhos cravados na irmã outrora incansável, e Pandora finalmente soltou a caixa do Muffin, arregalando os olhos escuros enquanto a tristeza preenchia. Pauline piscou. Um único número, o zero absoluto, piscou em suas pupilas. Ela ergueu a patinha trêmula na direção do teto do bar, apontando para nada, e de sua garganta seca saiu uma voz rouca e vazia, totalmente desprovida de emoção. Eu acho que minha matemática acabou. Foi tudo que Pauline conseguiu dizer antes de cair desmaiada no chão. 3. Mona chamou Pandora baixinho. Acho que a bateria da Pauline descarregou. O impacto do corpo murcho e geometricamente exaurido de Pauline contra o piso do bar definitivo causou um eco surdo que pareceu reverberar através das dimensões. A poeira de números arábicos e símbolos matemáticos mortos que a seguira começou a se dissipar rapidamente, varrida por uma brisa inexistente que cheirava levemente a ozônio e a gin barato. O silêncio sepulcral que havia se instaurado no recinto durou apenas alguns instantes, o suficiente para que a clientela heterogênea avaliasse se o desmaio da deusa do caos representava um perigo iminente ou apenas mais uma terça-feira comum. A Mona foi a primeira a se mover. Seus grandes olhos azuis transbordaram de uma empatia automática. Ela soltou a borda da mesa cantora, que no momento entoava uma nota grave e fúnebre, e ajoelhou-se ao lado da coelha desmaiada. A doçura inerente à sua personalidade a compeliu a tentar consertar a situação. Com as mãos tremendo levemente, a Mona tocou a testa de Pauline. Estava gelada, e pequenos fractais de gelo com o formato do número pi desprendiam-se de seus pelos antes arrepiados. Zelda! Gritou Ramona, virando o rosto em direção ao longo balcão de madeira escura. Ela precisa de ajuda. O que você fez com ela lá dentro? Do outro lado do salão, a gata preta e branca esfregava lentamente uma taça de cristal com um pano feito de matéria escura. Zelda não parou seu movimento fluido e preciso. Seus olhos verde esmeralda cintilaram com uma frieza imperial. A voz da bartender ecoou telepaticamente na mente de todos os presentes no bar, não apenas na de Ramona. O estabelecimento não se responsabiliza por clientes que superestimam suas próprias capacidades cognitivas ao tentar auditar o infinito. Ela quis contar o estoque. O estoque a contou de volta. O vagante sem nome suspirou. Um som longo e antigo que carregava o peso de sóis moribundo. As constelações que teciam a trama de seu manto cósmico rodopiaram preguiçosamente. Uma pequena nebulosa vermelha no tecido pareceu pulsar de irritação perto de seu ombro esquerdo. Ele enfiou as mãos nos bolsos da calça, observando a cena com aquela sua expressão perpétua de quem já vira o universo nascer e morrer dezenas de vezes. Enquanto isso, Gordax, o cacto humanoide, aproximou-se em passadas desajeitadas. Ele usava hoje uma camisa listrada de amarelo e roxo do Esporte Clube Galáctico de Beetlejuice, um time que, por sinal, nunca chegou a ser fundado devido a uma supernova inconveniente. Calma, pessoal, exclamou Gordax, abrindo os braços espinhosos. O boné vermelho do movimento dos Sem Planeta quase caiu de sua cabeça verde e cilíndrica. O que essa garotinha precisa é de um abraço fotossintético revigorante. Quem quer um abraço? Fica longe dela com esses espinhos, seu vegetal sem noção, senão eu faço uma salada de você. Rosnou Kelly. A ruiva já estava farta daquela noite. Seus olhos verdes faiscavam, espelhando a volatilidade de seu temperamento. Para ela, violência recreativa e explosões eram as únicas respostas adequadas para o tédio existencial, e toda aquela ladainha de contas cósmicas e desmaios dramáticos estava sugando sua paciência. Penélope, a líder branca e imponente das gêmeas coelhas do caos,
Não deu a mínima para a irmã caída no chão. Ela ajeitou as orelhas longas e brancas, captando por um milésimo de segundo a frequência de uma rádio pirata de um quadrante esquecido, apenas para ignorá-la em seguida. O caos havia perdido uma batalha temporária contra a ordem contábil de Zelda, sim, mas Penélope nunca se fixava em uma derrota quando havia vitórias mais saborosas à vista. Seus olhos amendoados e sedutores fixaram-se inteiramente no homem de cabelos loiros encaracolados e rosto comum que continuava a fingir que não era a criatura mais poderosa daquele lado do multiverso. Penélope deu um passo à frente, balançando os quadris de uma forma que desafiava as leis da gravitação local. Ela passou por cima da própria irmã caída sem ao menos olhar para baixo. Agora vamos voltar a falar do que mais importa, rumo Penélope chegando mais perto do vagante. Que tal eu e você irmos embora desse bar barulhento e irmos nos enroscar em algum lugar mais íntimo? O ar no bar definitivo subitamente mudou de textura. Tornou-se denso, pesado, carregado com um cheiro metálico e acre de ozônio e cordite. A madeira cantora da mesa de Alpha Centauri parou de emitir a nota fúnebre e soltou um guincho agudo de puro pânico. Kelly não apenas se virou, ela pareceu materializar-se na frente de Penélope através de pura força de ódio concentrado. O ar ao redor da ruiva tremeluziu. As mangas de sua jaqueta esvoaçaram. Com um zumbido estridente e ensurdecedor que fez até os piratas cibernéticos na mesa ao lado derrubarem suas cartas holográficas. Uma arma de proporções ridículas e mortais surgiu do nada nas mãos de Kelly. O cilindro pulsava com núcleos de antimatéria instável, e a boca da arma brilhava em um tom mortal de roxo ionizado. Sai da frente, vagante, porque se você não sair eu vou explodir vocês dois em partículas subatômicas. Berrou Kelly ativando o canhão a rasa. Mundos 9000, essa palhaçada acaba aqui agora de um jeito ou de outro. Os letreiros de neon do bar piscaram enlouquecido. A mensagem anterior sobre o esquecimento foi substituída abruptamente por um vermelho berrante que dizia em letras garrafas piscantes: promoção se você sobreviver ao ciúme. O próximo chope é por nossa conta. A simples ativação do canhão a rasa Mundos 9000 fez com que os enormes seguranças de obsidiana virassem seus rostos lisos e sem traços em direção à mesa. A regra era clara: o uso de armas de destruição em massa no interior do bar definitivo não era tolerado. Eles deram um passo pesado à frente, o chão tremendo sob seus pés rochosos. Zelda, do balcão, apenas levantou uma pata, e os gigantes pararam. Eles fariam uma intervenção apenas se Zelda julgasse absolutamente necessário. E a gata parecia curiosa para ver como o vagante sem nome desarmaria aquela bomba relógio sentimental. Penélope não recuou um único milímetro diante do canhão gigantesco apontado para o seu rosto. Pelo contrário, seus lábios se curvaram em um sorriso debochado, um sorriso que já havia derrubado impérios intergalácticos inteiros por puro capricho. Ela levantou uma mão delicada, as unhas vermelhas cintilando. Não se preocupe, querido, disse Penélope enquanto projetava um escudo de energia ao redor dela e do vagante. O surto de ciúmes da sua mascote não pode nos tocar. O escudo materializou-se como uma redoma cintilante, com cores prismáticas e caóticas que giravam em padrões imprevisíveis. Dentro dele, o vagante foi isolado do resto do bar junto com a coelha sedutora. O som ambiente foi abafado para eles. O vagante piscou lentamente, olhando para as paredes translúcidas de energia, e depois para Kelly, que tremeu de raiva do outro lado, com o dedo pousado perigosamente sobre o gatilho principal da arma aniquiladora. Ramona não suportou a visão do homem que amava aprisionado, ainda que temporariamente, por aquela coelha manipuladora, e a visão de sua irmã gemer a ponto de cometer uma carnificina que provavelmente apagaria aquela dobra da realidade. Quebraram a sua doçura habitual. Ela já havia tentado consertar o temperamento de Kelly, já havia tentado consertar a arrogância de Penélope, mas algumas coisas no espaço-tempo eram inerentemente falhas. Ramona sentiu as lágrimas quentes e azuis transbordarem de seus olhos, escorrendo por suas bochechas. Chega! Gritou Ramona, eu não aguento mais. Até quando a gente vai ter que brigar pelo amor dele, Kel? A voz de Ramona estava embargada, carregada de uma dor milenar. Por ser um bug no espaço-tempo, o sofrimento de Ramona causou uma distorção sutil na gravidade local. Os cubos que estavam sobre as mesas flutuaram alguns centímetros. Pandora, que ainda estava abraçada à sua caixa de papelão manchada, olhou para sua melhor amiga com imensa tristeza, sentindo a própria letargia dar lugar à pena. Dentro da caixa, a criatura chamada Muffin soltou um lamento baixo e melancólico. Kelly sentiu o impacto da dor da irmã bater contra o seu peito com mais força do que qualquer projétil de antimatéria. O canhão arrasa. Mundos 9000 pesou toneladas em seus braços. A adrenalina e a fúria cega que a alimentavam começaram a dar lugar a uma dúvida fria e cortante. A ruiva abaixou ligeiramente a arma mortífera, o brilho roxo na ponta do cano enfraquecendo. Ela olhou para Ramona, para as lágrimas cintilantes, e depois para o vagante dentro da redoma brilhante com Penélope. Mona,
Eu começo a pensar que ou o vagante não ama a gente realmente ou ele gosta de nos ver brigando por causa dele. O comentário de Kelly rasgou o pouco de silêncio remanescente no bar. Era uma acusação pesada, direcionada a uma criatura mais velha que o próprio conceito de afeto. Dentro do escudo, Penélope soltou uma risada cristalina, musical, mas profundamente cruel. O caos prosperava na dúvida, florescia no ciúme. Ou pode ser que ele ache coelhas um tanto irresistíveis demais, soltou Penélope, adorando a escalada do caos. O vagante fez um movimento, e desfez o escudo que Penélope havia criado em torno deles. Foi um movimento simples. O vagante apenas estalou os dedos de sua mão esquerda. Não houve explosão. Não houve resistência mágica. O escudo de energia prismática simplesmente cessou de existir, como se o tecido da realidade tivesse sido gentilmente informado de que aquela redoma era um erro de cálculo. E a realidade rapidamente corrigiu o erro. A expressão do vagante sem nome mudou. O sorriso de lado, a postura relaxada de quem estava apenas pagando para ver, desapareceram. O capuz de seu manto cósmico não foi levantado, mas a vasta escuridão do vácuo tecido nele pareceu absorver a luz do ambiente. As constelações em suas roupas pararam de girar. Quando ele falou, a Duke escalou-se instantaneamente, como se respeitasse a gravidade daquele timbre de voz. Sabe o que é? A voz do vagante soou diferente dessa vez, menos divindade antiga e mais como alguém vulnerável abrindo seu coração. Ramona, Kelly, vocês são as forças fundamentais que me mantêm inteiro. A sinceridade crua em suas palavras desarmou o canhão Arrasa, Mundos 9000 por completo. A arma maciça desapareceu das mãos de Kelly em uma névoa verde, dispersando-se no ar como uma memória esquecida. A ruiva piscou, chocada, a boca ligeiramente aberta. Ramona enxugou as lágrimas apressadamente, seus olhos grandes e azuis fixos no homem loiro de rosto comum que, de repente, parecia tão absurdamente humano. Ele deu um passo à frente, deixando a aura de superioridade de Penélope para trás. O vagante olhou para Ramona e depois para Kelly. Eu já fui muitas coisas, garotas, continuou ele, a voz suave, mas preenchendo todos os cantos do bar definitivo. Já fui tempestade estelar, já fui o devorador de galáxias mortas, já andei pelos primórdios onde nada fazia sentido. A imortalidade é uma maldição de tédio infinito. Mas vocês duas, com essa rivalidade, com esse caos maravilhoso, com os concertos e com as explosões, vocês me ancoram. Sem vocês, eu seria apenas poeira esquecida varrida para debaixo do tapete cósmico. Ele virou o rosto para a coelha branca, que agora o encarava com uma mistura de choque e fascínio desconfiado. Penélope, prosseguiu o vagante, puxando a coelha para perto de si quando o universo ainda era jovem e louco. Nós nos enroscamos de formas bem pouco euclidianas, e foi bom enquanto durou. A declaração teve um impacto imediato na física do salão. A mesa de Alpha Centauri cantou um acorde menor, dissonante e escandalizado. As fadas marinheiras no balcão pararam de beber hidromel e arregalaram os olhos, esperando pelo banho de sangue. Ramona fez uma careta, a doçura e a tristeza varridas por uma onda súbita de repugnância absoluta. A imagem mental gerada pelas palavras, enroscamos, pouco euclidianas, e Penélope, era demasiada para a mente pura da gênia de cabelo azul. Kel, você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Ramona perguntou à irmã. Eu acho que vou ali vomitar e já volto. Kelly não estava muito atrás na repulsa. Seus punhos cerraram-se novamente, e o ar ao seu redor cheirou novamente a explosivos prestes a detonar. Mas o vagante não permitiu que o caos tomasse as rédeas da narrativa novamente. Ele soltou a coelha branca tão rápido quanto a havia puxado, dando um passo gentil, mas firme, para se afastar. Mona, Kel, interveio o vagante. A Penélope é bem interessante, eu reconheço, mas ela combina muito mais com alguém que eu fui no passado do que com quem eu sou agora. A deusa do caos cruzou os braços, as unhas longas tamborilando nos próprios cotovelos. Seu ego monumental havia sofrido um arranhão superficial. Penélope abriu a boca para proferir uma resposta devastadora, para jogar na cara do vagante a lista de impérios que já caíram aos seus pés implorando por uma migalha de sua atenção. Mas antes que o fizesse, uma pequena figura aproximou-se cautelosamente. Pandora arrastava os pés, a expressão perpetuamente sonolenta misturada com uma coragem atípica. Ela ajeitou a caixa do muffin debaixo do braço esquerdo, e parou na frente da imponente irmã mais velha. Suas orelhas caídas balançaram ligeiramente. Irmã, disse Pandora aproximando-se de Penélope, será que você não pode dar um desconto pro vagante? Ele é o único dos seus incalculáveis ex-namorados que não te odeia nem finge que nunca teve nada com você. A revelação singela e sussurrada de Pandora caiu como uma âncora pesada sobre o orgulho de Penélope. As fadas no balcão soltaram gritinhos de zombaria disfarçada, rapidamente contidos por um olhar gélido da coelha branca. Penélope fulminou a caçula com os olhos,
mas não teve tempo de retrucar. O ar atrás de Pandora vibrou violentamente. Uma pequena explosão de deslocamento de ar bagunçou os cabelos de Kelly e fez as orelhas de Penélope se curvarem para trás. Ela está certa, acrescentou Pauline. Surgindo do nada ao lado de Pandora, o vagante pode ser um chato, mas foi o único que não escolheu esquecer que te conheceu. A deusa imperativa da dimensão R48817 estava de pé, os olhos ainda levemente avermelhados, mas o brilho maníaco e a energia vibrante haviam retornado ao seu corpo gordinho e baixinho. Em sua pata, a cenoura mágica estava de volta à sua glória caótica, mudando de cor do laranja vibrante para um roxo neon que tinha sabor provável de uva com plutônio. A capacidade de recuperação de Pauline, graças às peculiaridades de sua divindade inconsistente, era impressionante. O vagante sem nome permitiu que um sorriso afetuoso tocasse o canto de seus lábios. Ele fechou a mão no ar, os dedos capturando luz e sombras estelares, e quando abriu a palma, um copo de cristal pesado estava ali. O líquido âmbar borbulhava com a essência de constelações fermentadas. Eu esqueci de muita coisa, meninas, disse o vagante, um copo de uísque se materializando em sua mão, mas não esqueci o nome e o rosto de quem me fez feliz, mesmo que por um instante. Ele deu um gole na bebida, o líquido dourado refletindo a luz indecifrável dos letreiros de neon. Foi um gesto de profunda maturidade, uma oraria nostálgica prestada ao passado antes de ser finalmente arquivado. Mas para Kelly, a sutileza poética e a maturidade intergaláctica eram o equivalente a ser esbofeteada na cara. A ruiva deu 2 passos largos à frente, ignorando completamente as 3 deusas coelhas, e apontou um dedo acusador diretamente para o peito do vagante. Ah, que bonito isso aí! Vagante sem nome e sem vergonha, exclamou Kelly com raiva nada disfarçada. Então o senhor nunca se esqueceu da lagomorfa oxigenada. Quer dizer que as curvas dela são inesquecíveis, então, e eu e a Mona não somos boas o suficiente para o senhor reminiscências. Kelly estava prestes a iniciar um monólogo explosivo e repleto de palavrões em 42 dialetos intergalácticos diferentes, mas foi interrompida pelo som arrastado de um banquinho de bar sendo empurrado. Um homem cadavérico, translúcido e cheirando a cigarro velho e álcool barato de outra dimensão, escorou-se no balcão de módulo. O fantasma de Charles Bukowski havia desistido temporariamente de assediar as fadas, focando seus olhos injetados de espectro na novela cósmica que se desenrolava no centro do salão. O amor sempre dá nisso, intrometeu-se Bukowski. Sempre termina com um bando de idiotas com lágrimas nos olhos tentando explicar o quanto foram idiotas. O fantasma tomou um gole de uma garrafa de cerveja astral que parecia eternamente pela metade. Gordax, o cacto, finalmente viu sua oportunidade. Ele se aproximou do fantasma por trás. O que você precisa, amigão triste e transparente, é do abraço caloroso da natureza, proclamou o vegetal sem sentir antes de envolver Bukowski em seus braços espinhosos. O fantasma soltou um grito de dor ectoplasmática e desespero existencial, tentando escapar do abraço pacifista e excruciante de Gordax. O caos secundário proporcionou uma pausa valiosa na tensão principal. Kelly respirou fundo, o peito subindo e descendo freneticamente, pronta para voltar ao ataque contra o vagante. Mas então, uma presença fria, absoluta e infinitamente sábia deslizou para dentro das mentes das irmãs gêmeas. A voz telepática de Zelda ecoou nos cérebros de Kelly e Ramona. Não era uma intromissão agressiva, mas sim uma verdade projetada com a autoridade de quem observava os caprichos dos mortais e imortais há mais tempo do que a própria noção de tempo. Minhas jovens, a voz de Zelda ronronou dentro da mente delas, fria como gelo, mas surpreendentemente materna. Vocês brigam contra moinhos de vento em meio a um furacão. Olhem para o homem à frente de vocês. Ele detém o poder de reescrever a poeira das estrelas. Ele não deve satisfações a reis, a deuses ou a coelhas Seragans do setor R48817. O fato de ele se submeter ao crivo do ciúme de vocês, o fato de ele descer de seu pedestal cósmico para justificar um passado encerrado, não é uma ofensa. É a maior prova de rendição que um ser de seu calibre pode oferecer. Ele já as escolheu. Pare de torturar a si mesmas e ao bar. Zelda, do fundo do balcão, parou de enxugar a taça de cristal. Seus olhos esmeralda piscaram uma única vez na direção de Ramona. A gata sabia que a empatia natural da garota de cabelo azul processaria a informação corretamente. Ramona engoliu em seco. A sabedoria imponente da bartender telepática desfez o último nó de insegurança em seu peito. Ela olhou para a irmã ruiva, que ainda rangia os dentes. Ramona estendeu a mão, segurando o pulso tenso de Kelly com uma firmeza surpreendente, uma firmeza que nem mesmo o canhão arrasa, Mundus 9000 conseguiria romper. A Zelda tem razão, Kel, admitiu Ramona. Se ele não nos amasse, ele podia simplesmente se levantar e ir embora com a coelha. E nem eu e nem você poderíamos fazer qualquer coisa a respeito. Kelly olhou para a irmã,
a fúria em seus olhos verdes derretendo lentamente sendo substituída por uma compreensão relutante, mas profunda. Ela virou o rosto para o vagante sem nome. Ele estava parado ali, silencioso, deixando que elas chegassem à própria conclusão. O copo de uísque em sua mão já havia desaparecido. Seus olhos refletiam uma devoção que, diferente de sua existência antiga, era nova, frágil e inteiramente dedicada àquelas duas garotas irreais, criadas por um bug em uma realidade falha. Kelly suspirou alto, chutando de leve a perna de uma cadeira próxima. Tá, tudo bem, murmurou a ruiva, enfiando as mãos nos bolsos da jaqueta e evitando olhar diretamente para o vagante. Mas se você falar sobre as formas não euclidianas dessa orelhuda de novo, eu vou transformar seu manto estelar em um pano de chão para secar sangue alienígena. Foi clara. O vagante sem nome abriu um sorriso largo e genuíno, o rosto comum iluminado por uma felicidade mundana que nenhuma divindade soberba conseguiria compreender. Ele deu 2 passos à frente e, sem pedir permissão, abraçou Ramona e Kelly ao mesmo tempo. As gêmeas foram esmagadas contra o tecido que continha o vazio absoluto, mas que agora parecia apenas quente e seguro. Ramona correspondeu ao abraço de imediato, enterrando o rosto no ombro dele. Kelly resmungou algo inteligível, reclamando do aperto, mas seus braços rapidamente envolveram a cintura do vagante, agarrando-o com uma possessividade feroz e apaixonada. Atrás deles, Penélope revirou os olhos e soltou um muxoxo. Ela sacudiu a poeira imaginária de seus pelos imaculados. Deus e suas máscaras carentes desdenhou a coelha branca, virando-se para as irmãs. Pandora, acorde esse monstro na sua caixa. Pauline, pare de comer essa cenoura radioativa. Você vai estragar a sua pelagem antes do nosso próximo golpe. Este lugar perdeu completamente a classe. Eu adoro a classe daqui, retrucou Pauline, a boca cheia enquanto a cenoura agora brilhava em um tom de amarelo-limão. Ela mastigou ruidosamente, movendo-se a uma velocidade que borrava seus contornos, até parar do outro lado de Penélope. E eu ainda preciso descobrir se a contabilidade da gata tem um fundo duplo. Pandora sorriu bobamente para a cena de Ramona abraçada ao vagante, genuinamente feliz pela amiga. Ela afagou a tampa de papelão da própria caixa. Calma, Mufinho, nós já vamos, murmurou Pandora. E a criatura lá dentro emitiu um ronronar ríspido, como rochas trituradas em uma betoneira. As 3 deusas do caos da dimensão R48817 caminharam em uníssono em direção à saída, as orelhas longas balançando. Penélope não olhou para trás. O orgulho exigia que sua saída fosse dramática, e ela empurrou as pesadas portas duplas, mergulhando no vazio interdimensional em busca de outro tolo para manipular e outra civilização para levar à ruína. Assim que a porta dupla do bar definitivo se fechou atrás das coelhas, o ambiente pareceu suspirar aliviado coletivamente. Os seguranças gigantes de obsidiana, notando que a ameaça de destruição em massa e colapso emocional fora mitigada, retornaram aos seus postos. O material rochoso de seus corpos emitiu um rangido grave quando assumiram novamente sua postura estátua e ameaçadora, embora os mais atentos pudessem jurar ter visto um dos gigantes inclinar levemente a cabeça, em um traço quase imperceptível de reverência na direção de Ramona. A madeira rara da mesa cantora de Alpha Centauri rapidamente ajustou sua afinação. A entropia emocional do ambiente havia estabilizado, a tempestade de ciúmes e raiva havia passado, deixando em seu lugar um terreno fértil e seguro de afeto e reconciliação. A mesa começou a entoar uma melodia suave, uma canção de ninar espacial em um tom de sol maior, quente e confortável, espalhando uma onda de tranquilidade pelo local. Os letreiros de neon do bar piscaram e zumbiram enquanto mudavam de cor e forma. A promoção da meia-noite eterna foi substituída por caracteres dourados brilhantes, escritos em cursiva terrestre elegante. O bar definitivo recorda a embriaguez do amor, é o único paradoxo que vale a pena. Atrás do balcão, Zelda balançou a cauda felina uma única vez. A gata preta e branca observou o trio abraçado no meio do salão. A sua inteligência superior avaliou a situação com uma lógica irrefutável. Ela havia economizado horas de confusão, evitado a necessidade de consertar paradoxos que uma explosão de Kelly causaria. E, acima de tudo, o espetáculo foi aceitável para mitigar o tédio. A gata ergueu uma pata e fez um pequeno gesto em direção ao garçom reptiliano. Verhal captou a mensagem instantaneamente. Momentos depois, o garçom surgiu silenciosamente ao lado do vagante, de Ramona e de Kelly, equilibrando uma bandeja flutuante com 3 copos altos preenchidos com uma bebida cintilante que cheirava a poeira de cometa e açúcar cristalizado. Cortesia da casa, sibilou Verhal, fazendo uma mesura antes de deslizar de volta para as sombras e o rebuliço do bar. O vagante sem nome soltou as duas devagar, um sorriso quebrado e autêntico desenhado no rosto. Ele pegou um dos copos e os entregou a Ramona e Kelly. A ruiva cheirou a bebida com desconfiança, enquanto Ramona sorriu abertamente para a direção do balcão,
enviando uma gratidão mental silenciosa para a gata bartender. Acho que isso significa que sobrevivemos a mais uma terça-feira, disse o vagante, erguendo seu copo num brinde improvisado. Se aquele fantasma asqueroso não parar de gritar, eu ainda vou usar minha arma hoje, ameaçou Kelly, dando um gole farto na bebida cortesia, os olhos já buscando um novo foco para sua adrenalina contida. Lá no fundo, o fantasma de Bukowski choramingava enquanto Gordek o esmagava em um abraço inquebrável, proferindo palavras de afirmação positiva que torturavam a alma niilista do escritor morto. Ramona riu. O som mais puro do multiverso. Ela se aconchegou contra o braço do vagante, bebendo oicar delicadamente do seu copo. O bag no espaço-tempo que a formara, que gerara rivalidade e o amor impossível, nunca pareceu tão perfeito, tão vital. Eles caminharam de volta para a mesa de madeira cantora. O bar definitivo continuou seu curso frenético, atemporal e eterno. Viajantes entravam e saíam, fadas bebiam hidromel e xingavam como marinheiro. Alienígenas apostavam moedas e memórias. Lá, encravados entre a quarta e a quinta dimensões, o vagante sem nome, a criatura do vácuo, sentou-se flanqueado pelas duas garotas que davam sentido à sua infinidade, sabendo que, não importava quantas ciras passassem ou quantas coelhas do caos cruzassem seus caminhos, o único verdadeiro lar do universo estava exatamente onde ele estava. Enfim, obrigado por ouvir esse audiolivro. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar dessa história. E fique atento porque a qualquer momento pode chegar mais um episódio dos Contos do Bar Definitivo. Até a próxima!